Pecas e Pepecos Fã Clube. Esse é um episódio completamente surpresa pra vocês e pra mim. Não esperava gravar esse episódio, tinha uma ordem. Mas a gente vai mudar um pouco de assunto nesse episódio aqui. E aí, antes da gente começar esse episódio, eu queria 2 minutos para propagar a palavra do Pepecas aqui. O Pepecas nunca foi um projeto sobre contar propriamente histórias de mulheres, só sobre isso, mas literalmente entender como que essas mulheres chegaram onde elas chegaram, como que elas fizeram o que elas fizeram, o que elas estão fazendo de diferente do que a gente imaginava que poderia ser feito. Literalmente um laboratório de referências para todas nós mulheres, principalmente das decisões que elas tomaram, o que elas tiveram que aprender para chegar onde elas estão e o que elas tiveram que desaprender para fazer o que elas estão fazendo também. Essa é uma parte importante do Pepecas. E eu tô falando isso porque depois do vídeo da Claudinha, eu recebi várias mensagens falando que parecia muito que você tava narrando a minha história, eu já vivi isso, eu já tive um relacionamento assim, eu já quis mudar, ou tive a mesma situação quando eu tive filhos. E, cara, uma galera me mandou mensagem e eu fiquei muito honrada com isso. E aí vieram algumas coisas tipo, nossa, meu sonho era ser amiga dela. Queria muito mandar mensagem, como é que eu faço pra conversar com ela? Queria muito trocar essa ideia que você trocou. Gente, entra no Instagram da Claudinha, que eu deixei, inclusive, e conversem com a Claudinha, ou conversem com a Vivi, ou conversem com qualquer pepeca que eu trouxe aqui. Essa é a ideia, todas as pepecas sabem, e o contato delas é compartilhado, elas topam isso, elas estão à disposição. Então, não me mandem essas mensagens. Eu sou uma pessoa meio louca do lado de cá, então às vezes eu demoro pra responder muito mais do que eu queria. Faz essa ponte direta, assim. Essa é realmente a ideia do Pepecas. Dito isso, agora mandem mensagem diretamente para as pepecas que vocês se identificarem. E aí, além dessa conversa de que vocês tinham amado a Claudinha e a Vivi e queriam ser amiga delas, rolou essa semana um outro tipo de conversa aqui na vida real. E aí foram essas conversas que, na verdade, viraram esse episódio surpresa aqui. E foi sobre o quanto é uma experiência coletiva para nós mulheres termos dificuldade de ouvir o nosso próprio corpo, sobre o quanto é comum a gente dizer sim querendo dizer não, e sobre o quanto também, olha, presta atenção nisso, sobre como às vezes o mais difícil nem é dizer não, porque a gente já tá até empoderado para entender o nosso não, mas às vezes a gente nem percebe que a gente queria dizer não. Olha que loucura. E isso acontece muito porque nascer mulher é você praticamente nascer com um manual de instrução de como que a gente tem que ser, sem que a gente tenha espaços e acessos e ferramentas para descobrir quem a gente é. E aí, depois da gente ter visto a Vivi e a Claudinha, a gente também descobriu que não é porque uma coisa sempre foi que ela precisa de continuação. Que tudo que a gente aprendeu tá aí para ser desaprendido. E por ironia do destino, sem saber que a gravação ia gerar essas conversas, eu tinha uma massagem tântrica marcada. É uma experiência que eu nunca tinha vivido, era uma curiosidade antiga e gerou pano pra manga, principalmente junto com o episódio da Claudinha, e aí eu resolvi trazer algumas das discussões que a gente teve. E depois da gente ter passado dias conversando sobre limites, vontade, amor próprio, conexão com o corpo, foi exatamente uma das terapias mais incríveis que eu fiz para voltar para esse lugar do corpo. E não só me trouxe novas ferramentas para olhar para isso, mas também me fez olhar para os meus processos de um jeito bem diferente. E aí foi aí que esse episódio surpresa para mim e para vocês chegou! Bem-vindo ao episódio 3, Pepecas Poderosas. E antes que vocês criem 1000 expectativas, não. Esse episódio não é sobre orgasmos múltiplos, não vai ser dessa vez, ainda. Nem sobre uma experiência mística, nem como recuperar todos os orgasmos que você não teve na vida, mas ainda queria ter. Pelo menos essa não é a minha história. Pra mim, o que aconteceu foi uma coisa muito mais simples e mais profunda. A massagem tântrica me mostrou uma desconexão que eu tava vivendo comigo mesma, que eu consegui observar, mas eu ainda não tinha conseguido entender como que esse processo funcionava. E ela me explicou o porquê mesmo, assim, em que recentemente eu tava
vivendo experiências em que eu não conseguia ter muita presença. E aí sim eu tô falando de um lugar muito mais sexual, uma falta de presença tanto comigo, no meu processo de masturbação e sexualidade comigo mesma, quanto com outras pessoas. Eu estava ciente, mas eu não conseguia entender o que estava rolando. E foi exatamente aí que eu comecei a entender a diferença entre o que é ouvir a minha mente e o que é ouvir o meu corpo. Uau, isso devia vir de berço. Então, assim, vamos dar uma contextualizada e uma segurada na cabeça de vocês. O que eu entendi que massagem tântrica não é e nunca deveria ser? Qualquer coisa parecida com filme pornô e não é um gigolô gourmet pra quem não tem coragem de contratar um. Aqui já rolou muita discussão sobre todas as coisas que as minhas amigas imaginavam que eu tava fazendo. Desculpa decepcionar vocês. Claro que teve nudez, teve toques íntimos e todas essas coisas assim, mas realmente eu me senti muito, muito num lugar de terapia, sabe? De conseguir entender os meus próprios processos. Então, segura aí a imaginação de vocês. Ou pelo menos tenta. É claro que eu convidei a Pepeca Poderosa da minha terapeuta para vir aqui falar com vocês sobre a terapia tântrica em si, sobre quais são os princípios, de onde isso veio, como funciona. Então eu não vou explicar para vocês isso, eu vou deixar isso com ela. Eu vou contar para vocês como foi a minha experiência e o que eu aprendi, que serviu tanto para mim quanto para várias amigas do lado de cá. E aí eu quero contar duas coisas para vocês que para mim foi importante para que eu de fato conseguisse me conectar e me abrir para essa experiência. A primeira delas, eu já tive contrato com Tantra antes, mas não era esse Tantra. Eu morei na Tailândia durante 1 ano e durante 5 meses eu estudei numa escola de yoga. Ela trazia algumas terapias tântricas, só que se praticava nessa escola o que eles chamavam de Tantra branco. Como é que funcionava isso? Eram exercícios pra gente perceber as nossas vontades, o nosso corpo e colocar para fora os nossos limites. Foi a primeira vez que eu realmente tive contato com um processo que me mostrava o quanto eu de fato ignorava, na prática, o que eu sentia, assim. Não era uma coisa só teórica de terapia, mas era assim, olha eu fazendo isso. E aí, como é que isso funcionava? A gente ia para uma sala, dançava, meditava e a dinâmica era assim. Quando você ficava andando pela sala, você podia cumprimentar uma pessoa, você podia dar um aperto de mão ou receber quando vocês se cruzavam, ou você podia oferecer, abrir os braços e oferecer um abraço, ou receber um abraço. Essa pessoa está com os braços abertos e aí você dá esse abraço. Mas, ao invés da gente pensar o que a gente queria dar para essa pessoa, era pra gente procurar no nosso corpo antes se tinha algum desconforto. Então, se a pessoa quer vir te abraçar, você sente realmente que você quer abraçar aquela pessoa? Ou você tem esse desconforto de, não, eu prefiro dar um aperto de mão? E com quem você cruzava tinha exatamente essa liberdade. Então, era dos dois lados, essa que era a brincadeira. E a ideia disso era de um lugar muito simples. Era pra gente se conectar com aquilo que a gente sentia, ao invés da gente se conectar com aquilo que a gente deveria sentir, fazer valer a vontade do nosso corpo e sustentar o nosso constrangimento e o constrangimento da outra pessoa. Fiz isso algumas vezes e pra mim foi uma dinâmica que me marcou muito, porque foi onde eu entrei em contato mesmo, sem falar sobre isso, mas ver na vida real ali a culpa, o constrangimento de constranger o outro, a sensação de rejeição, tanto da minha parte quanto provocar isso no outro e sustentar mesmo, assim, sim, essa pessoa tá se sentindo mal pelo que eu fiz, mas tá tudo bem, porque eu honrei minha vontade e você ter que trabalhar em você, tanto você causar isso no outro, quanto você sentir isso na sua própria pele. Então, eu sempre namorei essa ideia de explorar mais coisas do Tantra e isso veio daí. Eu amei viver isso. E o meu sonho é que todas as crianças desse planeta tivessem essa primeira educação emocional na escola, assim. E aí o segundo ponto é, a pergunta que rolou muito aqui foi, mas por que na época da Tailândia, então, você não fez? E isso daqui, pra mim, era um dos meus inegociáveis pra fazer esse vídeo, porque eu não me preocupei em momento algum de trazer essa experiência aqui, mas de como eu poderia incentivar as pessoas a fazerem uma experiência que pode sim trazer riscos.
Então, pepecas viajantes, principalmente, isso é pra vocês. Quando eu morava nessa ilha da Tailândia, se ofereciam sim várias terapias tântricas. Presta atenção. Quando a gente tá viajando, é um lugar emocionalmente vulnerável e fisicamente vulnerável. Principalmente se você tá viajando num momento que não é de férias, mas é de ruptura e você tá nesse movimento de construção e reconstrução e procurando se autoconhecer. Pode ser cilada. Quando eu tava lá, um guru, ele era um grande terapeuta tântrico, mas ele estuprou 70 mulheres confirmadas, vendendo esse tipo de terapia. Na Tailândia, crimes sexuais prescrevem com 5 anos. Isso quer dizer que, como já tinham passado 5 anos, ele não foi punido. E isso foi uma coisa que me marcou muito a minha viagem e me chamou muito a atenção. Para que a gente nunca deixe que a nossa curiosidade e a nossa vontade de ver o mundo ultrapasse o limite da nossa segurança. Tô falando para vocês não fazerem? Não, tô aqui falando que fiz. Mas fiz 6 anos depois, com uma pessoa que eu de fato conhecia, estava presente nos meus ciclos de amigos. Eu pesquisei, que eu conversei com várias pessoas a respeito, escutei minha intuição, avisei amigas que eu iria fazer isso, deixei contato de emergência. Parece um pouco de exagero, mas não é. Quando o assunto é o nosso corpo e a nossa mente, nós somos responsáveis pela nossa segurança. E tem muita gente muito boa em terapia holística, mas também tem muita gente muito mal intencionada tanto na medicina tradicional quanto em terapias holísticas, e a gente sabe disso. Não é a terapia que me preocupa, mas é quem tá oferecendo. Fiquem bem espertas com isso. E aí, vamos aqui, né? Falar de Tantra, porque eu tenho certeza que tá todo mundo esperando pra escutar. Aí, por que que uma massagem tântrica, nesse momento da minha vida, fez tanto sentido? Nos últimos 4 anos, a minha relação com a minha sexualidade mudou muito. E o que eu consigo identificar é que isso veio de dinâmicas de um relacionamento que não foi tão legal, a depressão em si e o tratamento da depressão, que por si só interferem na libido. E sim, eu fiquei um período da minha vida sem nenhuma libido, e como é que isso foi pra mim? Bem ok. Eu respeitei muito esse meu momento, eu sabia que eu estava enfrentando um tratamento, então mais do que nunca me respeitei nesse lugar. E aos poucos as coisas voltaram mais ou menos ao normal. E uma coisa continua acontecendo um bom tempo depois, tanto quando eu estava comigo mesma, quando com outros parceiros, e eram pessoas que eu me sentia absurdamente segura, que era basicamente, mesmo que eu quisesse estar ali, eu de repente sumia. Eu literalmente sumia. Eu ia pra minha cabeça. O que a gente chama era que eu dissociava. O que que isso quer dizer, basicamente? Coisas que se passavam na minha cabeça nesse momento em que eu sumia. Nada, de fato, importante. Eu pensei já, nossa, esqueci de comprar o espinafre. Não descongelei o frango. Eu juro. Onde estava o filtro solar que eu costumo guardar na minha bolsa de praia, sendo que nem pra praia eu estava indo. Era um caso sério. Aí, o porquê que isso acontecia, eu também não tenho a menor ideia. Porque as minhas lembranças e as referências que eu tenho de experiências sexuais são experiências de muita presença, de muito prazer, de muita troca. É uma coisa que eu valorizo muito. Então, assim, guardem essa terapeuta que mora dentro de vocês. Eu vou compartilhar a minha experiência do que fez sentido pra mim, o que eu consegui elaborar. Porque aprender a olhar pra mim com esse olhar de curiosidade do olha o que está acontecendo comigo nesse momento, ao invés do olhar do olha como eu tô quebrada e como que eu conserto isso. Foi uma das coisas mais transformadoras que eu já vivi na minha relação comigo mesma. E aí, a massagem tântrica como ela é? A primeira coisa que aconteceu nessa terapia foi uma conversa sobre consentimento. Então, antes da massagem começar, existe um processo de anamnese. Você vai escrever tudo o que você permite, tudo o que você não permite. Tem lá um checklist, não precisa de usar a imaginação. Mas a Vanessa também veio conversar comigo sobre outro tipo de consentimento. Ela falou assim comigo: mesmo que racionalmente você tenha dito sim, durante a terapia, o seu corpo também vai dizer sim ou não. E é inegociável pra mim escutar o seu corpo. E, cara, aquilo mexeu muito comigo, porque pela primeira vez alguém estava me convidando a abrir mão do que eu queria querer
e falou: vamos ver o que você realmente quer e simplesmente observar o que eu realmente queria. O que devia ser óbvio, mas não é. Sem julgar, sem controlar, sem tentar performar, só observar. E cara, na prática, óbvio que isso foi difícil pra caramba. A nossa mente quer ditar o que a gente quer querer. E eu tava muito à vontade pra viver esse momento, muito tranquila com a minha nudez, e eu tava realmente muito preparada emocionalmente pra viver esse momento, mas ela me chamou a atenção pro primeiro grande problema ali, que é muitas vezes a nossa mente quer ditar o que o nosso corpo deveria querer, ao invés da gente usar a nossa mente para observar o que de fato o nosso corpo quer. Explodiu a cabeça de vocês? Que a minha vontade é uma coisa que habita o nosso corpo, independentemente do que a gente acha. O que a gente pode fazer é observar essa vontade e decidir o que a gente vai fazer com ela. Mas vontade tá ali, independentemente da sua opinião. E a gente quer ter opinião sobre a nossa própria vontade. Controlar a vontade é uma coisa. A gente tenta, só não dá certo. E aí, vamos lá. Massagem tântrica tem sim toque pelo corpo inteiro. Pode ser ou não que tenham toques íntimos. Eu optei pela minha ter. Em momento algum eu me senti constrangida, em momento algum eu me senti com vergonha, em momento algum eu senti com problema em relação à minha nudez, mas essa sou eu, muito bem decidida em relação ao momento que eu tô vivendo, isso fazer sentido pra mim e a minha escolha de terapeuta. A minha maior dificuldade na terapia tântrica inteira era a minha dificuldade de ficar presente, e eu amei poder ter alguém que pudesse observar o que eu tava vivendo e dividir esse sentimento e essa experiência para que eu conseguisse ser ajudada. Quase que o tempo inteiro da terapia ela tinha que me chamar de volta, e a forma como ela fazia isso era bater aqui para eu respirar, para eu voltar para minha respiração. E uma das dicas mais legais que ela me deu em relação a esse processo de voltar para o corpo e estar presente é que quando isso acontece, a gente costuma falar volta para o corpo, volta para o corpo. Ela me deu uma dica de tocar aqui e falar volta para sua respiração aqui, porque quando a gente pensa assim, volta para o corpo é um lugar muito grande. Então a gente já se perde só de pensar corpo, que parte do corpo, o que que eu tô sentindo no lugar do corpo. E voltar para um ponto aqui no meio do peito, que é só sua respiração, e respirar nesse lugar tem me ajudado a ficar presente, e aprender essa técnica para mim foi revolucionário. Eu tenho usado isso de academia, a leitura de livro, a conversa, que às vezes eu me distraio e falo: "Opa". E aí, sobre orgasmos, pepecas, deve estar aí na cabeça de vocês, tenho certeza que vocês estão morrendo de curiosidade. Foi a grande pergunta do offline. Sim, eu gozei? Escutem aplausos e comemorações no fundo desse vídeo, mas porque estava realmente muito difícil pra mim gozar na presença de outra pessoa. Foi real algo completamente terapêutico. Mas enfim, Vanessa viu todo o meu processo. Ela entendeu como que naquela situação meu corpo tem se comportado, e eu consegui dividir uma experiência que me incomodava sem ter nenhum tipo de pressão ou qualquer relação com o momento sexual em que eu tava vivendo. E aí olha o que rolou também nessa pauta orgasmos. No final, quando a gente estava conversando sobre os meus processos durante a terapia, eu falei com ela que os meus orgasmos também estavam sendo muito mais superficiais. Não uma coisa catártica, intensa, como sempre foi, ou quase sempre foi. E aí, nessa reclamação do catártico intenso, eu falei, tá vendo? Isso era mais uma prova de que alguma coisa ali estava errada comigo. E aí, pepecas, olha a reflexão que essa terapeuta trouxe pra mim. Ela simplesmente falou assim: Anne, em tempos em que a gente tá acostumado a ter tudo num lugar infinito, de performance infinita, cobrança infinita, em que tudo pode ser ainda mais dinheiro, mais compras, mais experiências, que a gente tem condicionado a nossa visão a olhar para tudo e aumentar cada vez mais. Qual que é o momento da nossa vida que a gente para aceitar e observar aquilo que é suficiente? Por que que a gente não pode olhar
para todo o orgasmo que seu corpo entregou, como aquilo foi o suficiente para o meu corpo naquele momento. Era o que o meu corpo queria expressar, era o que o meu corpo queria exteriorizar e entregar. Por que simplesmente isso não foi o suficiente para o seu corpo nesse momento? E, cara, essa reflexão me tocou em tantos lugares diferentes da minha vida. A palavra triplex mental nem traduz o sentimento que isso me trouxe. Sobre questões da Yoni, vulgo vagina, a saúde desse lugar é extremamente importante. A Vanessa me explicou que tanto o canal vaginal quanto o nosso ânus é um lugar de memórias acumuladas. Quem pratica yoga provavelmente já ouviu falar que a gente retém na região do nosso quadril muitas emoções, e se na região do quadril é onde a gente prende isso tudo, é praticamente na região da pepeca, Yoni, canal vaginal, onde a gente escreve a nossa biografia. Para quem acredita também em memórias dos nossos antepassados, que a gente guarda, é ali que vai ficar também. A Vanessa me explicou também que cada mulher tem uma forma única de gozar. Então, a gente nem discute mais tanto clitoriano, ou orgasmo vaginal, ou coisas assim. Cada pepeca vem com a sua própria impressão digital de funcionamento no quesito orgasmo. E ter uma pepeca internamente livre e saudável está automaticamente ligada a todo o nosso prazer. Porque é ali nessa região interna da vagina que ela consegue também envolver e se comunicar com várias terminações nervosas do nosso clítoris. E é essa conversa entre a pepeca e o clítoris que faz com que nós, mulheres, sejamos as deusas do prazer, ao ponto de termos orgasmos catárticos e múltiplos, que a gente goza com o corpo e com a alma, né? E nesse processo eu descobri que eu estou sim, inclusive sim, um pouco desconectada, com um certo enrijecimento interno. Eu saí cheia de exercícios para eu me comunicar e entender melhor o meu corpo e conseguir trabalhar isso. E aí tem um exercício desses que eu queria muito dividir com vocês. E não é pompoarismo. Entendam esse exercício como um pequeno exercício da vida adulta pra gente brincar de se conectar com os músculos da nossa vontade. Toda vez que vocês tiverem que tomar uma decisão, seja sair pra visitar uma amiga, ou um convite pra jantar, ou até algo em relação à vida sexual de vocês, se atentem para 3 pontos. O que a gente chama de segundo chakra, que é ponto um pouco abaixo do nosso umbigo, o nosso plexo solar, que é o nosso estômago, e esse ponto aqui, que é o ponto entre a nossa sobrancelha. Não é a mente em si, é um pontinho aqui mesmo, assim, não é para concentrar na mente. E aí observem se diante dessa situação vocês sentem algum desconforto. E aí, de novo, não é sobre o que você quer sentir com a mente, mas tentar se conectar nesses 3 pontos com como vocês de fato se sentem ali. Essas são as partes que a Vanessa me ensinou que, em geral, eu ando silenciando em mim. E eu tô, de verdade, me divertindo com isso. As pepecas do offline aqui também já começaram esse processo de brincar de sentir. Muitas vezes a gente não vai conseguir honrar esse sentimento. Pode ser não querer ir pra academia e se sentir estranho. Mas é isso, é uma brincadeira da vida adulta. É claro que nem eu nem você vamos mudar da noite pro dia aqui. Mas vamos juntas pelo menos tentar reconhecer o que a gente sente e saber pelo menos quando nós estamos sustentando ações que são contrárias àquilo que de fato a gente sente. E aí o que a gente faz com essa briga é entre o nosso querer mental e o nosso querer físico. Virou passo 2. Se for sobre sua vida sexual, pra mim, sustentar o não é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pela gente, como nós mulheres. Então, pra mim, não é não. Como a Claudinha trouxe, acho que em alguma instância todas nós já passamos por algum lugar em que a gente duvidou desse não. Então, eu tomei pra mim reforçar isso cada vez mais e ser a grande defensora do meu não. E se é sobre coisas que a gente tem socialmente fazer e sustenta ao nosso redor, acho que saber onde estão os nossos desconfortos já é um passo muito bom pra gente entender o que a gente pode aos poucos mudar. Eu realmente acredito que aos pouquinhos a gente chega lá. E Pepecos Fã Clube, esse foi um episódio bem mais sobre pepecas para pepecas. Mas caso vocês tenham chegado até o final desse episódio, terapia tântrica também é para vocês. E sinto informar que no quesito emoções,
Em geral, vocês são muito mais desconectados e silenciados, inclusive, do que a gente. Então, invistam em vocês, procurem entender sobre vocês, porque ser livre da gente mesmo é um processo longo, mas maravilhoso. E pra mim vale cada segundo investido. E eu já sei a mensagem que eu vou receber. Então eu já vou deixar aqui, para quem mora na Austrália, o contato da Vanessa, que é minha terapeuta tântrica, e com um disclaimer de que a Vanessa foi a terapeuta que eu escolhi pra mim, que fez sentido com a minha vida, com a minha história, a minha avaliação de confiança, mas a minha indicação, ela nunca vai ser maior do que a intuição e critérios que vocês usam para escolher o terapeuta de vocês. Então, essa é só a minha experiência. E é isso, tá entregue o terceiro episódio do Pepecas Poderosas. Quem diria que seria esse o tema? Viver tá intenso e imperdível. Boa noite, Austrália. Bom dia, Brasil.